Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O Campeonato Brasileiro de 2025 teve dono desde cedo, e a pergunta correta nunca foi se, mas como o Flamengo seria campeão. Em uma temporada que cobrou consistência e ousadia em partes iguais, a equipe rubro-negra empilhou desempenho, método e presença, costurando uma campanha que resistiu à pressão, virou a mesa quando necessário e cravou autoridade até o último apito. A arrancada começou na terceira rodada, quando o time assumiu a ponta e expôs um padrão competitivo que não se desfazia ao primeiro tropeço. A liderança mudaria de mãos em alguns capítulos, é verdade, e o Palmeiras tentou impor ritmo no trecho final. Só que, quando o campeonato exigiu frieza e punch, a resposta rubro-negra foi cortante, recuperação da liderança na 35ª rodada e controle do desfecho com margem de segurança. Os números não são adorno, contam a estratégia por trás do domínio. Um ataque com 78 gols impôs respeito e obrigou adversários a recuar metros preciosos. Uma defesa que sofreu 27 gols sustentou noites de pressão, sobretudo como mandante. O acúmulo de 23 vitórias e apenas 5 derrotas desenha um perfil de equipe que lidou bem com cenários distintos, posse alta, transição acelerada e gestão de vantagem. O recorde de saldo no formato de pontos corridos com 20 clubes, vigente desde 2006, não é apenas estatística, é a tradução de um ecossistema de criação e proteção. Marcou-se muito e sofreu-se pouco porque o bloco estava integrado, organização sem bola, agressividade na primeira pressão, circulação que abria ângulos e mantinha o adversário desconfortável. Em síntese, um sistema que poucos sustentam por tantas semanas. A batalha com o Palmeiras mereceu destaque próprio. Houve alternância, houve cálculo, e houve confronto direto que pesou mais que qualquer projeção. 2 vitórias no Brasileiro contra o principal adversário da corrida, somadas ao triunfo na final continental, compuseram uma sequência que abalou a confiança rival e reequilibrou a narrativa quando o calendário apertou. O trecho decisivo expôs diferenças sutis de gestão de fôlego. O Palmeiras empilhou vitórias, alcançando o mesmo patamar em número de triunfos na tabela. Contudo, tropeços adicionais na reta de chegada abriram fissuras que o Flamengo não exibiu. Em jogos que exigiam maturidade, ambientes hostis, margens estreitas, necessidade de pontuar, a equipe de Felipe Luiz demonstrou controle emocional e execução. O clímax em 4 dias explica muito do que foi este ano rubro-negro na América do Sul. Primeiro, a conquista continental, que elevou a confiança coletiva e reforçou a ideia de inevitabilidade. Em seguida, o selo nacional, carimbado sem depender de terceiros. A sequência compacta de troféus cristaliza a imagem de um grupo que não fugiu do peso das decisões, abraçou-o. No elenco, protagonistas dividiram holofotes com operários táticos. Houve quem desequilibrasse no último terço, quem estabilizasse o miolo e quem organizasse saídas sob pressão. Essa mistura, frequentemente subestimada, permite que engrenagens troquem função sem perder padrão. É assim que se vencem campeonatos longos, com redundâncias inteligentes e papéis flexíveis. Em casa, a energia do Maracanã funcionou como multiplicador. A atmosfera não ganhou o jogo sozinha, mas cobrou intensidade constante e puniu desconcentração. Fora, a equipe aprendeu a controlar tempo e espaço, encurtando partidas quando necessário e esticando transições quando o placar pedia agressividade. Essa elasticidade tática é rara, quando aparece, costuma decidir temporadas. A retomada da liderança na 35ª rodada não foi apenas uma troca de posição, foi uma afirmação de autoridade. A partir dali, cada posse teve peso de final, e cada recuperação alta parecia programar o próximo golpe. O grupo competiu sem euforia, com pragmatismo de quem reconhece a armadilha do excesso de confiança.
No livro da Era dos Pontos Corridos, o Flamengo adiciona uma página que reordena hierarquias, 4 taças desde 2003, tornando-se referência do modelo, lado a lado com os gigantes que aprenderam a vencer campeonatos de maratona. O recorte histórico importa porque mede consistência em ciclos, não em flashes. Ao final, o título nacional de 2025 não é só uma linha na prateleira, é um argumento. O argumento de que regularidade e impacto podem conviver, de que grandeza exige rotina e clímax, e de que rivalidades moldam campeões quando são enfrentadas de frente. O Flamengo não esperou o campeonato, foi atrás dele, impôs ritmo e encerrou dúvidas. Quem acompanhou a jornada não viu apenas vitórias, viu um método prevalecer. A temporada fecha a cortina com um enredo que continuará sendo lembrado como paradigma de execução em pontos corridos, início assertivo, meio resiliente, fim cirúrgico. Em um país que fabrica partidas inesquecíveis, o roteiro rubro-negro escolheu ser mais do que memorável. Escolheu ser incontestável. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo começa sem aviso, com uma imagem tremida de bastidores, como se tivesse sido gravado às pressas. A voz que surge, firme e carregada de tensão, é atribuída ao árbitro Ramon Abate-Abel. A frase ecoa como um trovão, a ordem era pro Flamengo perder. O impacto imediato é devastador. Quem assiste não consegue desviar os olhos, tomado pela curiosidade de entender o contexto daquela revelação. A gravação, que circula em grupos restritos antes de ganhar as redes sociais, parece ter sido feita em um ambiente informal, talvez uma conversa entre colegas. O tom não é de brincadeira, tampouco de ironia. É uma denúncia crua, que sugere bastidores obscuros do futebol brasileiro. A partir daí, a narrativa se transforma em combustível para debates acalorados. O nome de Ramon Abate-Abel não é estranho ao torcedor. Árbitro reconhecido por atuações em jogos decisivos, ele sempre carregou a imagem de profissional disciplinado. Por isso, a suposta declaração ganha ainda mais peso. Não se trata de alguém periférico, mas de um protagonista dentro das 4 linhas, alguém que já apitou clássicos e finais. A frase, curta e direta, abre espaço para interpretações diversas. Seria uma denúncia de manipulação? Um desabafo sobre pressões externas? Ou apenas uma fala retirada de contexto? O público, ávido por respostas, mergulha em teorias. O vídeo, por si só, não traz explicações adicionais, apenas a sentença que sugere uma ordem superior. O Flamengo, citado diretamente, é o epicentro da polêmica. O clube, que viveu uma temporada de conquistas, vê sua imagem arranhada por uma suspeita que não partiu de adversários, mas de alguém que esteve dentro do campo. A torcida reage com indignação, exigindo esclarecimentos e defendendo a legitimidade das vitórias. Do outro lado, rivais aproveitam a oportunidade para questionar resultados. A narrativa de que houve favorecimento ou houve manipulação ganha força em rodas de conversa, programas esportivos e colunas de opinião. O futebol, mais uma vez, se vê envolto em uma tempestade de desconfiança. O vídeo não mostra rostos, apenas a voz. Isso aumenta a aura de mistério. Especialistas em áudio são acionados para verificar a autenticidade. A análise preliminar indica que a voz realmente se assemelha à de Ramon Abate-Abel, mas a ausência de contexto impede conclusões definitivas. Ainda assim, a repercussão já é irreversível. A frase "a ordem era pro Flamengo perder" sugere uma inversão curiosa. Em vez de favorecer o clube, como tantas vezes se especula, a suposta ordem seria para prejudicá-lo. Isso gera ainda mais confusão. Afinal, quem teria interesse em ver o Flamengo derrotado? E por quê? As perguntas se multiplicam. Seria pressão de dirigentes? Interferência de patrocinadores? Influência política? O futebol brasileiro, historicamente marcado por suspeitas, encontra nesse episódio mais um capítulo de intriga. A cada nova reprodução do vídeo, a curiosidade do público cresce. A imprensa esportiva se divide.
Alguns veículos tratam o caso como denúncia grave, outros preferem cautela, destacando a falta de provas concretas. O debate, no entanto, já está instalado. Programas de televisão exploram o tema em longos blocos, enquanto rádios esportivas recebem ligações inflamadas de torcedores. O árbitro, até então silencioso, torna-se alvo de especulação. Haverá uma coletiva? Um esclarecimento oficial? O silêncio prolongado só aumenta a sensação de mistério. Cada minuto sem resposta é interpretado como confirmação tácita por parte de alguns, e como prudência por parte de outros. O Flamengo, por sua vez, emite nota curta, reafirmando confiança na lisura das competições e repudiando qualquer insinuação de manipulação. A diretoria evita alimentar a polêmica, mas a torcida exige postura mais firme. O clube se vê em dilema: ignorar pode parecer omissão, reagir pode dar ainda mais visibilidade ao vídeo. Enquanto isso, o vídeo segue viralizando. Em plataformas digitais, edições multiplicam a frase, transformando-a em meme, em manchete, em slogan. O futebol, que deveria ser paixão e espetáculo, vira palco de suspeitas e narrativas conspiratórias. A frase se torna símbolo de um ano marcado por polêmicas. Nos bastidores, dirigentes da arbitragem discutem medidas. Há quem defenda investigação interna, há quem prefira minimizar. O nome de Ramon Abate-Abel, antes associado ao profissionalismo, agora carrega a sombra de dúvida. O episódio ameaça corroer a credibilidade do sistema. Torcedores rivais aproveitam para revisitar jogos polêmicos. Cada lance é reanalisado, cada decisão é reinterpretada sob a ótica da suposta ordem. O passado recente do Brasileirão ganha nova leitura, como se o vídeo fosse chave para decifrar resultados antes considerados normais. A narrativa ganha contornos de thriller. Quem assiste ao vídeo sente como se estivesse diante de uma revelação proibida, um segredo arrancado dos bastidores. O futebol, que sempre flertou com teorias conspiratórias, encontra aqui material para alimentar a imaginação coletiva. A frase, repetida à exaustão, já não pertence apenas ao suposto autor. Ela se torna patrimônio da discussão pública, usada por torcedores, jornalistas e comentaristas. O poder das palavras, nesse caso, supera qualquer prova concreta. O impacto está na sugestão, na dúvida, no mistério. O episódio expõe fragilidade estrutural. A confiança no sistema esportivo depende não apenas de resultados, mas da percepção de transparência. Quando um árbitro é envolvido em suspeita, mesmo sem provas, a credibilidade sofre. O vídeo, verdadeiro ou não, já cumpriu seu papel de abalar certezas. No fim, a reportagem não traz respostas definitivas, mas expõe o poder de uma frase solta. A ordem era para o Flamengo perder, é mais do que uma denúncia, é um gatilho emocional que mobiliza paixões, rivalidades e desconfianças. O futebol brasileiro, mais uma vez, se vê diante de um enigma que transcende as 4 linhas. E enquanto não houver esclarecimento oficial, o vídeo continuará ecoando nos corredores do esporte. Uma frase curta, um contexto nebuloso e uma repercussão gigantesca. O futebol, afinal, vive de emoção, e poucas coisas emocionam tanto quanto o mistério. A repercussão da suposta declaração atribuída a Ramon Abate-Abel foi imediata e avassaladora. Em poucas horas, o vídeo já circulava em grupos de torcedores, páginas esportivas e perfis influentes nas redes sociais. O impacto não se limitou ao universo rubro-negro. Torcedores de diversos clubes passaram a compartilhar a gravação como prova de que o futebol brasileiro estaria mergulhado em manipulações. A curiosidade inicial se transformou em indignação coletiva, e a frase ganhou vida própria, repetida em diferentes contextos e com diferentes interpretações. Programas esportivos de televisão e rádio dedicaram blocos inteiros ao assunto. Comentaristas experientes, alguns com décadas de carreira, se dividiram entre a cautela e a ousadia. Uns pediam prudência, lembrando que o vídeo não tinha confirmação oficial, enquanto outros exploravam o tema como denúncia grave, sugerindo que o futebol brasileiro poderia estar diante de um dos maiores escândalos de sua história. O público, por sua vez, parecia não se importar com a falta de provas. A narrativa já havia conquistado espaço no imaginário coletivo. Nas arquibancadas, a repercussão foi ainda mais intensa.
Torcedores do Flamengo reagiram com fúria, acusando rivais de tentar deslegitimar as conquistas recentes do clube. Já os adversários aproveitaram para reforçar discursos antigos de suposto favorecimento ou manipulação. Em jogos seguintes, cânticos e faixas faziam referência à frase, transformando o episódio em combustível para rivalidades históricas. O futebol, que sempre viveu de paixão, agora se alimentava também de suspeita. Dirigentes de clubes rivais não perderam tempo em se posicionar. Alguns aproveitaram para cobrar maior transparência da arbitragem, enquanto outros insinuaram que o vídeo poderia ser apenas a ponta de um iceberg. A pressão sobre a Confederação Brasileira de Futebol aumentou, com pedidos de investigação formal e exigência de pronunciamentos públicos. O silêncio inicial da entidade apenas ampliou a sensação de mistério e alimentou teorias conspiratórias. Nas redes sociais, a repercussão ganhou contornos de espetáculo. Hashtags relacionadas ao vídeo chegaram aos assuntos mais comentados do país, influenciadores digitais produziram conteúdos que misturavam humor, crítica e indignação. Memes multiplicaram a frase, transformando-a em bordão. A viralização foi tão intensa que até pessoas pouco ligadas ao futebol passaram a comentar o episódio, ampliando o alcance da polêmica para além do esporte. O mercado esportivo também sentiu os efeitos. Patrocinadores, sempre atentos à imagem pública, começaram a monitorar a repercussão com preocupação. A associação de marcas ao futebol brasileiro, que deveria ser positiva, passou a carregar o risco de estar vinculada a um ambiente de suspeita. Empresas parceiras do Flamengo e da arbitragem foram pressionadas por consumidores, que exigiam posicionamento diante da polêmica. Jornalistas investigativos viram no episódio uma oportunidade para aprofundar apurações sobre bastidores do futebol. Reportagens começaram a revisitar casos antigos de manipulação, escândalos de arbitragem e denúncias abafadas. O vídeo, mesmo sem confirmação, funcionou como gatilho para reabrir debates sobre credibilidade e governança no esporte nacional. A narrativa ganhou densidade, deixando de ser apenas uma frase solta para se tornar parte de um contexto mais amplo. A repercussão internacional também não tardou. Veículos estrangeiros especializados em futebol repercutiram o vídeo, destacando a dimensão da polêmica em um país que respira o esporte. A imagem do futebol brasileiro, já marcada por episódios controversos, voltou a ser questionada fora das fronteiras. Para muitos, a suposta declaração reforçava estereótipos de falta de transparência e de bastidores nebulosos. Enquanto isso, o árbitro envolvido permanecia em silêncio, o que só aumentava a curiosidade. A ausência de esclarecimentos diretos foi interpretada de diferentes formas, para alguns, sinal de cautela, para outros, indício de que havia mais a ser revelado. O suspense em torno de sua postura manteve o assunto vivo por dias, prolongando a repercussão e impedindo que a polêmica se dissipasse rapidamente. No fim, a repercussão da frase "a ordem era pro Flamengo perder" mostrou a força que uma declaração, mesmo sem contexto, pode ter no universo esportivo. O episódio revelou como o futebol brasileiro continua vulnerável a crises de credibilidade e como a paixão das torcidas pode transformar uma suspeita em verdade incontestável para muitos. Mais do que uma polêmica passageira, o vídeo se tornou símbolo de um debate profundo sobre confiança, rivalidade e transparência no esporte nacional. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.